Glória a Deus. Cumprimento meus irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Motivo de alegria nós estamos aqui na casa do Senhor para juntos nós adorarmos, glorificarmos, bendizermos ao seu nome, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para todo o sempre. Glória a Deus. Abre a sua Bíblia comigo no livro do Gênesis, Bereshit, no princípio. Gênesis capítulo de número 7. Gênesis capítulo de número 7, a partir do versículo de número 1. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Glória a Deus. Gênesis no capítulo de número 7, a partir do versículo de número 1. Aleluia. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. É o tema da campanha, irmãos. Versículo de número 1. Todos encontraram? Nos diz assim o texto bíblico: Então o Senhor ordenou a Noé: entra na arca, tu e toda a tua família, porque és o único justo que observo diante de mim no meio desta multidão. De todos os animais puros tomarás 7 pares, o macho e sua fêmea. Dos animais que não são puros tomarás apenas um casal, o macho e sua fêmea. Tomarás também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-las em toda a terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que eu fiz. Amém? Pode tomar o seu assento nessa noite. Glória a Deus, com a sua Bíblia aberta. Hoje uma mensagem expositiva. Nós vamos ficar apenas nesses 3 capítulos, 6, 7 e 8. Então permaneça com a sua Bíblia aberta. Glória a Deus. E já eu quero render graças ao Senhor pela nossa manhã que nós tivemos aqui na Escola Bíblica Dominical. Nosso café da manhã foi uma bênção para a glória do Senhor Deus. O Senhor Deus nos abençoou de forma extraordinária e tremenda através da sua palavra e através, é claro, da comunhão com todos os irmãos. Glória a Deus. Que Deus possa abençoar todos aqueles que vieram e todos aqueles que porventura surgiu alguma dificuldade e não puderam vir. Que o Senhor possa lhe abençoar para que no próximo domingo você esteja presente na Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, hoje o tema da mensagem é Noé e a arca. Noé e a arca. Se nós formos analisar a história de Noé, a princípio nós temos que pegar em qual tempo ele estava vivendo. Noé estava vivendo em uma dispensação, como nós somos dispensacionalistas, nós acreditamos nas dispensações, haja vista que até chegar à dispensação em que Noé vivia, nós temos a dispensação da inocência, a dispensação da consciência e a dispensação do governo humano, que é o que Noé estava vivendo. O governo humano, ele é caracterizado pelo romper, pelo corromper, pelas pessoas estarem corrompidas. Então a Bíblia fala que Deus procurou um justo sobre a terra e não encontrou, mas Deus achou graça em Noé. A Bíblia nos deixa bem claro no capítulo de número 6, no versículo 3, 5 e 6, e como eu te pedi para os
os irmãos estarem com a sua Bíblia aberta, nos diz assim o texto bíblico no capítulo 6, versículo 3, o 5 e o 6 do capítulo 6 de Gênesis. Então declarou o Senhor: por causa da malignidade do ser humano mortal, o espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre, portanto ele não viverá além do que 120 anos. Versículo de número 5 e 6. Contudo, o Senhor observou a perversidade do ser humano, que havia crescido muito na terra, e que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas eram sempre e somente inclinada à prática do mal. Então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado os seres humanos sobre a terra, e esse sentimento feriu profundamente o seu coração. Então nós vemos aqui o estado que a humanidade na época de Noé vivia. Era um estágio ou um estado corrompido. Se você for analisar comigo a história de Noé, ele vai vir de uma geração que, haja vista que o seu tataravô era Enoque. Enoque foi aquele que andou com Deus, e por não haver mais sido visto, porque Deus o havia arrebatado para si. O avô de Noé foi Metusalém, aquele que viveu mais tempo sobre a terra. O seu pai foi Lameque, aquele que viveu 760 anos sobre o mundo. Mas na geração de Noé, a Bíblia diz que os homens estavam corrompidos e estavam entregando aos seus desejos carnais, a sua vontade pecaminosa, e já não faziam mais menção do nome do Senhor. O primeiro estado que aquele povo estava vivendo era um estado corrompido, era um estado de depravação, e por isso Deus ele vai decretar algo sobre aquele povo. Deus vai decretar um juízo sobre aquele povo. No versículo de número 13 do mesmo capítulo que nós acabamos de ler, a Bíblia vai nos declarar da seguinte forma: então declarou Deus a Noé: eis que darei fim a todos os seres humanos, porquanto a terra encheu-se de violência por causa deles, e eu os destruirei juntamente com a terra. Então Deus decreta esse justo juízo por causa dos pecados dos homens. Mas Deus ele tem uma grande e eterna misericórdia. A misericórdia do Senhor ela dura de geração em gerações. A misericórdia do Senhor ela está para ricos e para pobres, para branco e para negro, para amarelo, para azul, para qualquer pessoa desta terra, para qualquer pessoa dessa nação ou de qualquer outra. A misericórdia do Senhor está posta. Então no versículo de número 14, nesse mesmo capítulo, a Bíblia nos declara que Deus dá uma instrução a Noé, e essa instrução era para a salvação. E qual era essa instrução, irmão Simão? A arca. Deus havia decretado para Noé que ele viesse a construir a arca, o único escape, o único livramento, o único meio do homem poder se salvar da destruição que Deus mandaria sobre a terra. E a Bíblia nos declara que Noé começa a anunciar e a dizer que o Senhor iria destruir a terra, o Senhor iria destruir os povos das nações, o Senhor iria destruir aquelas pessoas que estavam corrompidas e entregues aos seus desejos pecaminosos. Mas o povo não deu ouvido, o povo não deu ouvido às palavras de Noé. E a Bíblia nos declara, e nós temos o entendimento que 100 anos Noé prega, mas o povo não ouve, o povo não dá ouvidos, o povo não dá crédito. E aqui não é aquela referência do livro de Romanos, aonde o escritor chamado Paulo, ele diz: como as pessoas ouvirão se não há quem pregue? Não é isso. Naquela época havia pregador, mas as pessoas não davam ouvido à mensagem que Deus havia dado a Noé. É o mesmo que acontece nos dias atuais. O Senhor tem levantado a sua igreja para dizer a verdade, transmitir as verdades bíblicas, mas as pessoas não têm dado ouvido à voz de Deus.
E Deus, Ele manda as pessoas se converterem. E a Bíblia nos declara que o Senhor, Ele chama Noé e Ele faz um convite. E este convite nós lemos no capítulo de número 7, no versículo 1. Noé, tu e tua família entra na arca. Tu e tua família entra na arca, porque és o único justo que observo diante de mim no meio desta geração. Havia milhões de pessoas, havia milhares de pessoas, mas Deus só encontrou o justo Noé. Por 100 anos ele transmite, por 100 anos ele prega, por 100 anos ele fala as verdades que o Senhor havia determinado, mas as pessoas não dão ouvidos à sua mensagem. Imagine comigo e perceba, 100 anos há uma grande possibilidade das pessoas se converterem. Em 100 anos há grande possibilidade das pessoas saírem dos seus pecados, deixarem os seus maus caminhos e seguirem as ordenanças que Deus havia determinado. Mas é interessante que a Bíblia nos declara que o homem, ele negligenciou. O homem não aceitou aquilo que o Senhor havia determinado. O homem não ouviu as mensagens que o Senhor havia colocado na boca de Noé, dentro do seu coração. Então Deus vai mandar o dilúvio, Deus vai mandar a sentença, Deus vai mandar o juízo. E é interessante que Deus, Ele ainda avisa, no versículo de número 1, Deus faz o convite para Noé: entra tu e tua família. No versículo 7, Ele fala: olha, daqui a 7 dias eu enviarei a chuva. Perceba, Deus, Ele não dá só uma chance, Deus dá várias. Mas o homem, por causa da dureza do seu coração, não entende a voz de Deus, não recebe, não compreende a voz de Deus. Deus, Ele dá uma oportunidade e diz: Noé, entra na arca tu e tua família. E as pessoas não vão para a arca. Deus diz: Noé, daqui a 7 dias eu vou mandar o dilúvio, eu vou mandar as águas de cima, porque não havia águas de cima, havia águas de baixo, o vapor subia da terra, então eu vou mandar água de cima. Diz para o povo, conclui a tua mensagem, daqui a 7 dias eu vou mandar água. Mas as pessoas não deram ouvidos à sua mensagem. As pessoas não deram ouvidos à sua mensagem. E perceba comigo que no versículo de número 16, Noé, ele está em plena segurança. Noé, por ele ter ouvido o chamado que Deus havia lhe determinado, Noé, por ouvir a mensagem ou a voz de Deus, Noé, por ouvir aquilo que o Senhor havia determinado, ele está em plena segurança. Ele não está mais agora em meio ao caos que está lá fora com o dilúvio, onde a Bíblia diz que choveu 40 dias e 40 noites. Não, ele está em plena segurança porque o Senhor segurou ele, porque o Senhor deu segurança, porque o Senhor permitiu que ele passasse em meio ao dilúvio, mas não fora da arca, dentro da arca. Deus, Ele permitiu isso. E é interessante, meus irmãos, isso que eu vou começar agora a lhe transmitir, quero começar a pregar agora. Olha o que a Bíblia diz, que nesse momento agora vai surgir um tempo sombrio. Como assim, irmão Simão? Porque se dentro da arca 8 pessoas estão seguras, e cada 7 animais puros e 2 animais impuros, que era cada casal, se porventura dentro da arca está todo mundo seguro, do lado de fora estão todos morrendo. Do lado de fora da arca todos estão morrendo. Então isso é um momento sombrio na história. Alguns podem se alegrar, tudo bem, não discrimino, até não concordo, mas a Bíblia diz que do lado de fora da arca as pessoas estão morrendo. As pessoas estão morrendo. Dentro da arca as pessoas estão seguras, fora da arca as pessoas estão morrendo. Mas aqui é interessante, porque Deus havia dado lá no capítulo de número 6, no versículo de número 13 e 14, no 14 em referência, Deus havia dado a graça. Qual é a graça, irmão Simão? Qual é a graça que Deus havia dado? A arca. Hoje a graça é Jesus Cristo. Hoje a graça que Deus tem nos dado é Jesus Cristo. A graça que nós podemos alcançar hoje não é a arca, porque a arca era de madeira, feita com madeira betumosa. Hoje não é essa a graça. A graça hoje é concedida por Jesus Cristo. Naquela época, as pessoas poderiam ou tiveram a possibilidade de escapar do julgamento através da arca, da oferta que Deus havia dado de graça. A arca.
mas eles não deram ouvido. E é interessante, meus irmãos, porque o mundo ele não dá atenção para a oferta que Deus tem nos dado. O mundo não dá atenção para a oferta que Deus oferece. O mundo não dá nenhuma atenção. Se você for analisar comigo o texto de Mateus, no capítulo de número 24, no versículo número 37 ao 39, você vai ver o próprio Senhor Jesus decretando, dizendo da seguinte forma: como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porquanto nos dias que antecederam os dilúvio, o povo levava a vida comendo e bebendo, casando-se e oferecendo-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e as pessoas nem notaram até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. Perceba que até o próprio Senhor Jesus ele declara essa mensagem. As pessoas elas não deram ouvido, o mundo não dá ouvido para aquilo que o Senhor oferece. E o que é que a arca oferece para nós, irmão Simão? Primeiro, a arca ela pode nos oferecer segurança, como eu já disse para os irmãos. A arca nos oferece segurança. Se nós estamos na arca, e a arca aqui eu não trago para o lado de Noé, porque eu quero trazer luz, aquilo que o Novo Testamento traz. Se o Novo Testamento traz luz no Antigo, então eu vou trazer luz no Novo Testamento. É Jesus Cristo. Jesus Cristo nos traz segurança. Jesus Cristo nos traz segurança. A nossa segurança não está em carros, em cavalos, como disse o profeta Zacarias. A nossa segurança está no Senhor dos Exércitos. Por isso que nós fazemos menção do nome dele. Nós não confiamos em homens, nós não confiamos em carros, nós não confiamos em cavalos, nós fazemos menção do nome do Senhor. Já dizia o texto bíblico nos Salmos que o guarda de Israel não dorme nem tosqueneja. A nossa segurança vem do Senhor. Segundo, o que a arca nos traz, irmão Simão? A arca ela nos traz garantia infalível. A arca nos traz garantia infalível. E esse é o texto mais lindo que eu acho na Bíblia, Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, nos diz o texto sagrado, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. A graça nos dá garantia infalível. A graça, ela nos dá garantia infalível. Mas isso aqui, meus irmãos, é para quem está dentro da arca. Para quem está do lado de fora, todos os demais que estão do lado de fora, eles estão com uma porta fechada. Todos que estão do lado de fora da arca, eles estão morrendo. Todos que estão do lado de fora da arca estão recebendo juízo e julgamento da parte de Deus. Todos que estão de fora da arca. Fazendo uma aplicação aqui no texto de Mateus capítulo 25, onde nos fala sobre as virgens, 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes. As prudentes haviam um azeite consigo, e não só simplesmente na botiva, mas havia reserva. E as loucas, as imprudentes, elas estavam com azeite na botija, mas não tinha reserva. E a Bíblia declara que vindo o noivo, ouviu-se um clamor. E ouvindo esse clamor, a Bíblia nos declara que as prudentes se levantaram. Todas estavam dormindo, mas as prudentes se levantaram e havia azeite reserva. Mas as imprudentes, as loucas, não havia azeite reserva. Então elas pediram às prudentes disseram para ela: para que não falte a nós e para que não falte a vós, vão até as quitandas, vão até os comércios e tentem comprar botija, tentem comprar azeite. E elas vão até as quitandas, até os comércios, atrás de azeite. Mas a Bíblia diz que quando elas conseguem, a porta já se havia fechado. A porta se havia fechado. Isso aqui é interessante porque, trazendo uma transliteração, trazendo uma junção do texto lá do capítulo de número 7 para esse capítulo de número 25, das prudentes e das loucas, das virgens, aqui nós encontramos que elas encontram uma porta fechada. Então agora elas estarão debaixo de juízo e de julgamento. Elas estarão debaixo de juízo e de julgamento. Mas sabe o que é interessante? Noé e sua família também estão debaixo de uma porta fechada. E essa porta fechada, quem fechou não foi homem, quem fechou não foi anjo, quem fechou não foi um sacerdote, quem fechou não foi Noé, foi o próprio Deus.
Quem está do lado de fora está recebendo juízo. Quem está do lado de dentro está obtendo salvação. Quem está do lado de fora está recebendo julgamento. Quem está do lado de dentro está obtendo salvação. Quem está do lado de fora está morrendo por conta do seu pecado, mas quem está do lado de dentro está tendo salvação. Isso é maravilhoso, isso é extraordinário, porque é isso que Deus faz, é isso que Deus ele transmite, é isso que Deus ele faz promessa a cada um de nós. Se nós permanecermos na sua presença, estarmos na sua presença, Ele nos dará segurança e nós obteremos salvação. Ele estará conosco, Ele está conosco e nós obteremos salvação. Isso aqui é um mistério, porque, irmão Simão, é o mistério da porta fechada. Se você for olhar comigo na Bíblia, várias portas foram fechadas. Se você for perceber comigo, e eu trouxe alguns exemplos aqui, se você for analisar comigo textualmente, biblicamente, é claro, você vai ver que é um mistério muito grande da parte de Deus sobre portas fechadas. Alguns de nós não conseguem entender os mistérios de Deus. Alguns de nós não conseguem compreender aquilo que Deus tem reservado para cada um de nós. Mas Deus tem mistério com portas fechadas. Deus tem mistérios com portas fechadas. A Bíblia diz que se Deus ele abrir uma porta, não há quem possa fechar. Mas Ele também, se Ele fechar, ninguém pode abrir. É um mistério muito forte que Deus tem com portas fechadas. A Bíblia nos declara, já aqui pegando o gancho, Noé, quem fechou a porta foi Deus. Então eles estavam seguros. Se você for analisar comigo o texto de 2 Reis, no capítulo 4, no versículo 33, a partir a seguir, é claro, Eliseu, ele está chegando à casa da Sunamita, e ele chegando, da Sunamita, e ele chegando à casa da Sunamita, porque ela havia chegado até ele dito que seu filho havia morrido, e a Bíblia declara que ele chegando à casa, ele pede para o seu jovem, o seu companheiro, o seu servo, o seu ajudante, Geazi, ir até a casa da Sunamita, e chegando lá, ele quer pegar o seu bordão, o seu cajado, e tocar na testa do rapaz, para ver se acontecia alguma coisa. Mas a Bíblia diz que ele está voltando de volta para o profeta, e ele chega ao profeta e diz: não aconteceu nada. O profeta sai correndo, chega até a casa da Sunamita, e a Bíblia diz assim: fechando a porta, ele sopra sobre aquela criança e ela ressuscita. Olha o milagre de Deus com a porta fechada. A Bíblia também diz nesse mesmo capítulo que uma mulher, esposa de profeta, haja vista que o seu marido havia morrido porque era servo do Senhor, e naquela época profeta morria, naquela época profeta padecia por grandes lutas. Por quê? Porque na casa de Israel quem estava governando era Acabe e Jezabel. Mas a Bíblia declara que ela chega até o profeta Eliseu e fala: olha, o meu esposo, ele era profeta, homem de Deus, e ele morreu e deixou grandes dívidas, mas eu sou serva do Senhor. E ela pede a ele para ele efetuar um milagre, algo extraordinário, e ele pergunta a ela: o que você tem em casa? E ela diz: eu não tenho nada, senão um pouco de azeite na botija. E ele olha para ela e fala: olha, pede muitas vasilhas aos teus vizinhos, não poucas, pede muitas, e quando tu chegar na tua casa, fecha a porta diante de ti e dos teus filhos, e enche os vasos que estão secos, e enche os vasos, paga a tua dívida e vive daquilo que sobrar. E a Bíblia diz que ela fez conforme, pediu vasilhas emprestadas, trancou a porta, encheu as vasilhas, pagou a sua dívida e viveu daquilo que sobrou. Olha o mistério das portas fechadas. Deus, ele trabalha com portas fechadas. Deus, ele trabalha com portas fechadas. Já dizia o profeta Isaías no capítulo 26, no versículo 20, que o Senhor tem fechado a porta para guardar o seu povo. Deus está dizendo nessa noite que Ele está guardando a sua casa, guardando a sua família, protegendo os teus, mas é através das portas fechadas. É como Ele se revela
É como ele se revela no capítulo de número 20, no versículo 19 ao 23 de João. A Bíblia declara que depois dele haver ressuscitado, ele chega até perante aonde os discípulos estavam, e a porta estava fechada, e ele, passando pela porta, se mostrou aos seus discípulos, se revelou aos seus discípulos. Ele se revela de portas fechadas. Para nós finalizarmos isso, você lê no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 6: quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto, que teu pai ouve secretamente, mas responde publicamente. Olha o mistério das portas fechadas. Deus, ele trabalha com portas fechadas. Não adianta nós, como servos de Deus, se preocuparmos quando Deus fecha uma porta. Se ele é Deus, ele é Deus. E não adianta nós tentarmos ajudá-lo, não adianta nós tentarmos fazer com que nós possamos ajudar a ele. Não. Se nós fazermos como Sarai, como nós aprendemos hoje na escola bíblica dominical, se nós, seres humanos, se nós, servos do Deus Altíssimo, tentarmos ajudarmos a Deus, nós estaremos fazendo escolhas precipitadas. Se Deus fechou a porta, espera até ele abrir. Se Deus fechou a porta, espera. Pode ser a segurança de Deus, a garantia infalível. Se Deus fechou a porta, espera no Senhor, porque ele é Deus e ele ainda pode fazer mais, muito mais, além do que você pede, além do que você imagina, além do que nós podemos pensar. Deus, ele trabalha com portas fechadas. Deus, ele trabalha com portas fechadas. E a Bíblia declara, meus irmãos, que 40 dias, 40 noites, já vou começar a concluir, choveu sobre a terra. E durante um espaço de um ano, houve água sobre a terra. Diz a Bíblia, no capítulo de número 7, no versículo 24, eu acredito que os irmãos estão com a Bíblia aberta: e a enchente prevaleceu sobre toda a terra durante 150 dias. Mas se você for pegar e analisar o texto do capítulo 7, do versículo de número 4, no versículo número 6, Noé tinha 600 anos quando veio o dilúvio. As muitas águas sobre a terra. Agora, se você for pegar e analisar o texto do capítulo 8, no versículo de número 21. Deixa eu ver aqui. Glória a Deus. Deixa eu só encontrar o texto, meus irmãos. Glória a Deus. É porque esse aqui eu não marquei. Glória a Deus. Aqui. Glorificado seja o Senhor Jesus. Rapaz, agora eu não encontrei, meus irmãos, o texto. É no capítulo 8. Qual? 6. Deixa eu ver. Não. Glória a Deus. Aqui no versículo 13. No primeiro dia do mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas que inundavam a terra. Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. Então as enchentes duraram 150 dias. Mas a terra, para secar sobre a terra, a água para secar sobre a terra, durou um ano. No ano 600, no versículo número 6 do capítulo 7, veio as águas do dilúvio. No 8:13, no primeiro dia do ano 601 de Noé,
Noé. Então 1 ano demorou para secar as águas. E perceba comigo, meus irmãos, Deus, e aqui é claro, já vou quebrar um paradigma que alguns surgem, na mente de alguns surgem. Eu já vi até pregador transmitir isso, é coisa diabólica, dizendo que viveram mais pessoas no dilúvio. Não, biblicamente falando, meus irmãos, só viveram Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as esposas de seus filhos. Se a Bíblia me dissesse que sobreviveu mais alguém, eu poderia até acreditar. Mas como a Bíblia não me indica isso, então de maneira alguma eu posso acreditar. E a Bíblia diz que quando Noé sai da arca com a sua família, a Bíblia nos diz que Deus faz uma aliança. Perceba comigo, meus irmãos, Noé, ele foi o único justo encontrado por Deus. Noé foi o único que aceitou as palavras do Senhor. Noé foi o único que aceitou o convite da parte de Deus para entrar na arca. Noé foi o único que fez a arca. Noé foi o único que sobreviveu. E agora, quando ele sai da arca, a primeira coisa que Deus faz é uma aliança com ele. Eu acho interessante isso, e até eu estive meditando. Por que, irmão Simão? Porque Noé, quando sai da arca, constrói um altar, e aí Deus faz uma aliança. Perceba, meus irmãos, que na Bíblia ela fala muito de algo que haja vista, nem a maioria dos pregadores não transmite isso. A Bíblia fala muito de renúncia. A Bíblia ela fala muito de renúncia. Porque Noé renunciou os pecados que estavam corrompendo aquela sociedade. Noé renunciou os seus desejos. Noé renunciou às suas vontades. Noé renunciou viver simplesmente com sua família. Noé renunciou 100 anos da sua vida para construir a arca. Deus salvou ele. E agora, quando ele sai da arca, a primeira coisa que ele faz é um altar ao Senhor. Isso fala de renúncia. Altar na Bíblia fala de renúncia, porque é ali onde se entrega ofertas e sacrifícios. É no altar. Então isso fala muito de renúncia. A história de Noé é pautada muito em renúncia. É pautada muito nisto. E por causa da renúncia de Noé, Deus faz uma aliança com ele. Através dessa aliança, e eu lendo a Bíblia, eu vejo Noé amaldiçoando cão, eu vejo Noé abençoando Jafé, e eu vejo Noé abençoando, já vou concluir, tá, meus irmãos? Abençoando Sem. Da descendência de Sem vai vir aquele que é chamado pai de multidões, Abraão. E eu acho extraordinário, porque a promessa de Deus se cumpre na vida de Noé através de Sem e vai lá em Abraão. Então Deus, ele é Deus de aliança. E se porventura Deus, ele fez uma aliança, eu não vou dizer nem com você, eu vou dizer conosco. Se Deus fez uma aliança com você, faça de tudo para não quebrar a aliança. Porque, meus irmãos, a aliança, quando ela é quebrada,
para ela ser restaurada, é muito mais difícil alguém restaurar a aliança, é muito mais difícil alguém fazer a aliança do que restaurá-la. Por que, irmão Simão? Porque depois que ela quebra, sempre vai haver marcas do remendo. Sempre vai haver marcas da quebra. Então tenha muito cuidado com a aliança que você fez com Deus. Tenha muito cuidado com a aliança que você fez com Deus. Haja vista que até hoje pela manhã nós aprendemos muito isso, que a nossa carne, ela está em constante luta, batalha, guerra contra o nosso espírito. E a carne, ela é algo complicado, porque quando nós falamos para a carne, sai em nome de Jesus, ela não sai. Se nós chegarmos a um demônio e dizer em nome de Jesus, sai, há uma grande chance dele sair. Porque Jesus deixa bem claro que há demônios que só saem debaixo de jejum e oração. Isso aqui não é para se autoelevar, não, é fortalecimento. É fortalecimento. A carne, você pode jejuar todos os dias da semana, orar 24 horas por dia, cheio da autoridade de dizer, sai carne em nome de Jesus, ela não sai. Então, para nós mantermos a aliança, eu tenho ciência disso, é muito difícil. Por isso que a Bíblia é pautada em renúncias. Você diz não. Nós dizemos não. E chega um momento que, graças a Deus, é espontâneo. É algo espontâneo. Porque quando nós aprendemos que Deus trabalha com renúncias, chega um momento que nós renunciamos, já é algo comum. Por que, irmão Simão? Porque Deus também trabalha com intimidade. E como Deus trabalha com intimidade, nós um momento em nossa vida de tanta convivência com Ele, nós entenderemos, ou posso dizer até que entendemos, que é melhor passar no vale com o Senhor do que participar dos banquetes de Satanás. É melhor passar pelas provas com o Senhor do que participar de coisas banais que o mundo oferece, que na nossa visão é algo bom, perfeito, maravilhoso, mas isso ali vai gerar a morte. Então muito cuidado, meus irmãos. Para nós concluirmos aqui, eu quero continuar no texto de Mateus 24, 39, só para a gente concluir, porque eu tenho que falar desse texto, não posso terminar a mensagem expositiva sem concluir esse texto. No versículo 40 ele diz assim: 2 estarão na lavoura, um será arrebatado, mas o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será arrebatada e outra ficará para trás. Por isso vigiai, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Contudo, entendei isto: se o proprietário de uma casa soubesse a que hora viria o ladrão, se colocaria em sentinela e não permitiria que a sua casa fosse roubada. Portanto, vigiai igualmente vós, alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos esperais. Vamos entender esse texto do versículo 40 até o 42, porque, e eu quero, é claro, transmitir pelo texto de Noé, porque é isso que Jesus está dando contexto. Quem que foi arrebatado? Foi Noé ou foi os homens daquela época? Quem foi arrebatado? Foram os homens.
os ímpios. E quem foi sustentado ficou? Noé. Noé ficou dentro da arca. E os homens foram arrebatados, morreram na água. No caso da mulher, as duas estarão no campo, uma será arrebatada, foi levada no dilúvio, a outra permanecerá, e essa foi a que foi salva. Então, meus irmãos, que nós temos em mente sempre que o Senhor, Ele tem nos guardado, que Ele tem nos protegido, Ele tem nos livrado das garras e das mãos de Satanás. Por isso você chegou até aqui hoje. Não foi porque você merece, não foi porque eu mereço, não foi porque nós tivemos um desejo, uma vontade no coração de estar aqui na casa do Senhor. Opa, olha o dedinho aqui. Não foi isso. Foi porque Deus nos sustentou para estarmos aqui. Foi porque Deus nos sustentou para nós chegarmos até esse lugar, até esse momento, até a conclusão dessa mensagem. Por isso nós estamos aqui. E eu quero aqui convidar os irmãos a se colocarem de pé. Em nome do Senhor Jesus. Quero orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Eu tenho certeza que Deus está nesse lugar. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele tem todo o poder, no céu, na terra, no vento e no mar. Ele tem poder. Aleluia. Glorificado seja o Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor Jesus nessa noite. Glória a Deus. Louvado. Aleluia, Pai. Ó Deus. Meu Deus, assim como o Senhor foi, ó Pai, com Noé, assim, meu Deus, como o Senhor livrou ele do dilúvio, de ser arrebatado pelas águas, assim, meu Deus, como o Senhor permitiu, ó Pai, que ele anunciasse a Tua mensagem, assim como o Senhor permitiu, ó Deus, ele ser o maior pregador do Evangelho, pois ele conseguiu salvar toda a sua casa. Senhor, eu oro a Ti, ó Pai, nesse mesmo propósito, nesse mesmo pensamento. Eu oro a Ti, ó Deus, Te apresentando a casa, o lar, a família. Te apresentando, Senhor, os Teus filhos que chegaram até aqui. Eu sei, ó Deus, que a Tua igreja, Senhor, tem passado por grandes dificuldades. Às vezes, ó Deus, dificuldades espirituais. Às vezes, ó Pai, dificuldades materiais. Às vezes, dificuldades matrimoniais. Às vezes, dificuldades na família, na casa, no lar. Mas, ó Deus, eu peço ao Senhor, ó Pai, que o Senhor esteja conosco. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos prospere. Que o Senhor nos livre da condenação, do juízo. Que o Senhor, ó Pai, nos conceda a cada dia mais nós estamos presentes na Tua casa, para que nós possamos juntos continuar adorando, glorificando, bendizendo, enaltecendo ao Teu santo e bendito nome. Pai, eu oro a Ti, ó Deus, Te apresentando a cada um dos Teus filhos que chegaram aqui, Senhor. Toma de conta, Pai, repreende o principado, as potestades, as hortes infernais. Meu Deus, permanece com a Tua igreja. Fica com a Tua igreja, Senhor. Eu profetizo vida, eu profetizo milagres, eu profetizo, ó Deus, mais comunhão, mais sabedoria. Eu profetizo, Senhor, Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora a teu Pai em secreto, que Ele ouve secretamente e te recompensará publicamente. Meu Deus, eu profetizo sobre a Tua igreja vida e vida em abundância. Eu profetizo, Deus, discernimento. Eu profetizo, ó Pai, que a Tua igreja ela possa estar abastecida, Senhor.
cheia da tua graça, da tua glória, do teu poder, da tua unção. Em nome de Jesus, Senhor, a Ti te apresento, Senhor, todas essas causas e já te agradeço em nome de Jesus. Amém? Quem pode aplaudir ao Senhor Jesus nessa noite? Glória a Deus.